Bom dia, meus queridos irmãos. Estou agradecido mais uma vez de ter essa oportunidade e quero estar trazendo uma mensagem à igreja, a todos aqueles que ouvirem. Essa mensagem eu quero estar começando ela no livro de Judas. Livro de Judas, capítulo 1. Só tem o capítulo 1. No versículo 10 e 11. O que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Vamos estar orando em nome de Jesus. Santo Deus, eu agradeço por mais essa oportunidade, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo para conosco, pelo perdão e redenção em Cristo que temos pela fé. Eu agradeço, Pai, eu agradeço imensamente por esse milagre nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, que o Senhor venha me usar segundo a tua vontade e o teu querer. Assim como tocaste o meu coração, toca também o coração da tua igreja, toca o coração de todos aqueles que ouvirem essa mensagem. E que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então, meus irmãos, lemos aqui o versículo 10 e o versículo 11, mas na verdade de quem eu quero falar é o último personagem aí, Corá. Quem é esse Corá? O que foi essa revolta de Corá? Né? Os irmãos que já leram Números vão saber do que eu estou falando. Números capítulo 16, né? Vai falar ali dessa revolta a qual Corá se reuniu, mas com outros personagens ali se revoltaram contra Moisés e contra Arão. Mas esse Corá, quem ele é? O texto diz que ele é filho de Issar, filho de Coate, que é filho de Levi. Então, já vemos alguma coisa aqui. Entendemos que Corá ele é levita. Ele é levita, ele é da descendência de Levi, né? Então, assim como ele sendo filho de Issar, descendente de Coate, Coate também era um levita, né? Tanto é que vamos ver lá nas tarefas que foram divididas entre os levitas, que foi dividida lá entre Gersom, Coate e Merari, que Coate ele ficou encarregado, né? A descendência de Coate ali, a família de Coate ficou encarregado de carregar a mobília do tabernáculo. Eles carregavam as coisas santíssimas. Era um privilégio enorme, né? Mas e esses levitas, né? Como que surgiu? Às vezes as pessoas ficam em dúvida, como que surgiu esses levitas, né? Então, resumindo, quando Deus ali feriu o Egito, que ele poupou os primogênitos de Israel, matou os primogênitos do Egito e poupou os primogênitos de Israel, ele disse que todo o primogênito, tanto das pessoas como dos animais, seriam dele, né? Seriam para ele. Só que o que ocorreu? A gente vê que quando Moisés desce do monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro, estavam adorando ali ao bezerro de ouro, e a única família que não se rendeu a isso foi a família de Levi, foi a tribo de Levi, né? Foi a tribo de Levi. Então Deus fez o quê? Como ele diz lá em Números 3, de 11 a 13, ele tomou os levitas no lugar do primogênito. Ele ignorou os primogênitos, porque eles haviam ali pecado contra o Senhor no Monte Sinai, e para vir trabalhar no tabernáculo,
ele pegou toda a descendência de Levi, ou seja, os levitas, né? Arão também ele é da descendência de Levi, mas ele tem o legado sacerdotal. E os levitas para o serviço do tabernáculo, seja na manutenção ou no transporte de tenda, né, e todos os utensílios. Então, como eu disse, ficou dividido entre Gerson, Coate e Merari. Coate era do lado sul do tabernáculo e ele carregava a mobília. Ou seja, ele tinha privilégio ali, Deus deu um privilégio maravilhoso. Os estudos dizem que Corá era um homem santo, né? Os levitas eram homens voltados para Deus, voltados somente a fazer a vontade de Deus. Tanto é que eles trabalhavam, se eu não me engano, dos 25 aos 50 anos só, né? Deus tinha tomado eles para si só para essa função. O interessante, né? Interessante notar que apenas quem tocava essas coisas santíssimas eram os sacerdotes, ou seja, Arão e seus filhos. E eles cobriram com cortinas, né? Porque só eles tocavam. Os coatitas, eles não podiam tocar nos utensílios assim, já de primeira instância, não. Eles, na verdade, Arão e seus filhos cobriam ali com os panos, né? Cobriam ali com as cortinas. E o que acontece? Aí então os coatitas podiam pegar esses instrumentos, ali o candelabro, as mesas, todas feitas de ouro puro, né? A arca da aliança, e assim carregar tudo isso, mas todos cobertos, não podiam tocar, porque a palavra do Senhor é bem clara, né? Todo aquele que não for sacerdote e for estranho tocar nas coisas santíssimas, certamente morrerá. Essa é a descendência de Coate. Uma coisa interessante também é dizer que Coate, ele era avô de Arão. Ele era avô de Arão. E ele sendo avô de Arão, ele também era avô de Moisés e de Miriam, né? Porque ambos, Arão, Moisés e Miriam, eram filhos de Amrão, filho de Coate. Vocês podem ver a genealogia lá em Êxodo 6. Então, meus irmãos, podem ver que a briga é familiar aqui, né? Então aqui Corá, no caso, ele é meio que primo ali, ele é meio que primo de Moisés, meio que primo de Arão, né? Só que ele se revoltou, né? Vamos continuar aqui para os irmãos entenderem. Como menciona o texto aqui, Jadatã e Abirão, ambos já eram descendência de Rubens, né? Eles eram descendentes de Rubens. Ambos haviam perdido também privilégios pelo pecado de Rubens, né? Que ele se deitou com Bila, mulher de seu pai, Jacó. Esse Corá, levita, ele se levanta contra Moisés. Ele se levanta contra Arão. Ele quer tomar o sacerdócio para si também. Ele não está satisfeito com o que Deus havia lhe dado, a posição que Deus havia lhe dado. Resumidamente, o que acontece? Moisés, então, diz, tudo bem, se vocês querem o sacerdócio, se vocês dizem que são dignos do sacerdócio, peguem os seus incensários. Incensários, para quem não sabe, é aquela bacinha, né, de lata ali, é aquela, tipo uma panelinha, né, e eles colocavam ali o incenso, colocava o fogo do altar ali e oferecia o incenso ao Senhor para sacrifício de pecados ali. Então, irmãos, o que acontece? Moisés propõe isso para eles. Amanhã de manhã tragam seus incensários e veremos quem o Senhor realmente vai dizer que é o santo. Vai querer para si, vai tomar para si, quem o Senhor vai tomar para si. E se levantam não só esses três aqui, se levantam também aqui 250 príncipes, a Bíblia diz. 250 príncipes eleitos pelo povo de Israel. Todos eles em rebelião de tirar Moisés e Arão do sacerdócio. Essa rebelião deles, na verdade, não era contra somente Moisés e Arão, né? Porque era contra o próprio Deus. Porque eles estavam querendo retirar a autoridade de Deus ali. Deus certamente não ficou nada contente com isso.
Podemos ver ali como Paulo diz em 2 Timóteo também, capítulo 2, verso 19, né? O Senhor conhece os que são seus. E Ezequiel 44, 23 também diz, onde ele faz distinção, né? Ali em Ezequiel, distinção entre o santo e o profano. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Moisés e com Corá. Logo depois vemos que eles se apresentam no próximo dia. Ali Moisés já tinha falado um monte para eles. Como assim? Olha o papel que Deus deu para vocês. Vocês ainda querem o sacerdócio, né? Quando ele chama ali Datã e Abirão, também desobedecem a ele, murmuram, reclamam, né? Então, no dia seguinte que aconteceu, eles apareceram sim com o incensário. E Deus, a glória de Deus ali, aparece no meio da congregação. E Deus fala que vai fulminar em um instante esse povo. Todos fala para Moisés e para Arão, deixa comigo, eu vou fulminar esse povo. A ira de Deus veio sobre aqueles rebeldes, né? Deus está virado com eles. Qualquer um na posição de Moisés e de Arão diria, isso mesmo, Senhor. É isso que o Senhor tem que fazer. Fulmina esse povo, eles merecem. Olha só a rebelião que eles estão causando. Mas eles não agiram assim, né? Muito pelo contrário. A gente vê que eles se compadeceram, se jogaram em terra, se prostraram o rosto. E olha o que eles disseram no verso 22, só para os irmãos terem noção. Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda essa congregação? Olha só, eles tiveram meio que misericórdia, clamando a Deus para, não, Senhor, não fulmina todos, não foram todos que erraram. Esse exemplo de misericórdia de Moisés, ele tipifica Cristo aqui, né? Porque Jesus também intercedeu por nós. Como vemos lá em João 17,9, que ele diz, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus rogou por nós. E ele não só rogou, ele fez muito mais que Moisés, né? Ele fez muito mais, porque Jesus Cristo, ele deu a vida dele pela gente. Ele deu a vida dele por nós. Ele foi muito além de interceder. Ele foi o pagamento da nossa dívida. Seguindo ali, Deus atendeu a misericórdia de Arão e Moisés. E o que ele diz? Diz para a congregação sair de perto de Corá, Datã e Abirão, né? Se apartem deles, né? Se apartem desse povo, porque eu vou consumir eles. Então a gente vê ali que Moisés, ele pega e diz ao povo que se apartem, obedecendo ali ao que o Senhor tinha mandado, e que ele diz que se ele fosse realmente profeta de Deus, Deus não mataria aquele povo de forma comum, não mataria esses homens de forma comum, mas ele faria algo inédito, algo esplêndido. Quando ele acaba de dizer ali que se a terra vai se fender e engolir esse povo, acontece. A terra ali engole, realmente engole vivos Corá, Datã e Abirão. Prosseguindo, vemos ali que também fogo de Deus fulminou aqueles 250 príncipes, e ali ficaram seus incensários jogados. Deus pede ainda para que Eleazar pegue esses incensários, derreta-os ali o metal que ficaram no meio do fogo, e use na cobertura do altar, para que sirva de memorial para todo aquele que vê aquilo. Lembre-se que nenhum estranho deve querer tomar o lugar que não lhe é devido. Nenhum estranho deve querer acender incenso. No outro dia, vemos que o povo torna a se rebelar. Como assim? Eles estavam acusando Arão e Moisés de ter matado o povo de Deus. Eles estavam acusando Arão e Moisés de ter ali, acusando como se fosse culpa deles. Não entendiam ali o poder de Deus, não entendiam a santidade de Deus, o porquê Deus tinha realmente feito aquilo.
Então, novamente o Senhor aparece, mostra sua glória no meio da congregação e diz que vai consumir aquele povo em um momento. E Moisés pede para Arão correr, né? Ele pede para Arão, ele está correndo, pega o fogo do altar, Arão, coloca o incensário, coloca o incenso para fazer expiação por esse povo, porque Deus vai fulminar eles. Moisés mesmo diz que grande indignação saiu do Senhor e a praga já havia começado. Então Arão faz tudo como Moisés pede. Arão se coloca de pé entre os mortos e os vivos, e assim cessou a praga. Olha só como é interessante essa história. O que a rebelião formada no coração de Corá ocasionou? Quantas mortes? A ira de Deus veio sobre esse povo. Então vamos ver algumas aplicações aqui sobre esse texto. Então vemos que Corá era um homem que tinha tarefas santas. Ele tinha tarefas santas e ficou descontente. Ele ficou descontente com o trabalho que o Senhor havia dado para ele. Ou seja, ele rejeitou o lugar que o Senhor tinha dado a ele. Então, primeira coisa é você ficar descontente com o que o Senhor tem dado para você. Rejeitar o que o Senhor tem dado para você. Vemos que muitos hoje estão descontentes com o Senhor. Pessoas infelizes com o trabalho, infelizes com a vida, mas ainda relevamos porque, né, às vezes são pessoas que não são convertidas. Mas e dentro do cristianismo? Dentro do povo que se diz cristão? Muitos andam descontentes, né? Não contentes com onde o Senhor os colocou, a posição que eles têm, são levados pela ambição, pelo engano, buscam posições que não são lícitas a eles. Às vezes o Senhor chamou fulano para ser pastor e ele não quer, para ele ser pastor não tá bom. Ele quer entrar na política, ele quer ser um presidente do Brasil. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Não estão contentes. Às vezes a gente tem que entender o chamado nosso aqui nessa terra. A gente tem que buscar e entender o nosso chamado. Chamou outro talvez por evangelismo e ele diz, não, eu quero ser um presbítero. Isso ocorre dentro das igrejas. Pessoas insatisfeitas. E o próximo passo para isso é a rebelião. Quando você desobedece aquilo que Deus firmou para você. Assim como Corá. Deus tinha firmado aquilo para Corá. Mas ele ignora. Ele quer mais. Ele quer ser sacerdote. Ele quer tomar o lugar de Moisés e de Arão. Vemos que a rebelião, irmãos, ela é um pecado. O pecado de rebelião ele foi fundado por Satanás. Satanás ficou descontente com a função, com a posição que ele tinha nos céus. Ele almejou a posição de Deus. Ele invejou e se rebelou contra Deus. Tanto é que diz a Bíblia que ele levou a terça parte dos anjos com ele, enganando-os. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado. Agindo assim, a gente tira a vontade de Deus de cena, almejando o próprio sacerdócio, assim como Corá. Corá disse, eu também posso me achegar, eu creio que ele disse isso no seu coração, também posso me achegar a Deus da minha maneira, requerer as coisas do Senhor, do meu próprio jeito, da minha própria maneira. Moisés e Arão estão fazendo, eu também posso fazer. Será? Será que pode? A gente vê que o juízo de Deus desceu sobre esse povo. Só lembrando que Arão aqui também, ele é uma sombra, ele é um tipo de Cristo aqui do Velho Testamento, ele como sacerdote. Né? Quando vemos ali nos últimos versículos que ele se coloca de pé entre os mortos e os vivos, a praga cessou. Cristo, para interromper a morte, também se colocou em pé entre os mortos e os vivos. Ali a ira de Deus contra o pecador arrependido foi cessada, assim como cessou a praga. A Bíblia vai dizer aqui no verso 49 que foram 14.600 mortos nessa revolta.
fora os 250 que haviam morrido lá com Corá, Datã e Abirã. Jesus aqui, ele é o nosso sumo sacerdote. Então não queira tomar o lugar do seu sumo sacerdote. Não queira. Todo aquele que busca se aproximar de Deus, sem ser pelo sacerdócio de Cristo, pelo seu sumo sacerdote, que é Cristo hoje, morrerá. Não queira tocar nas coisas santíssimas se você não foi outorgado para isso. O seu pecado é grande demais para se chegar à santidade de Deus por si só. Você precisa de Cristo Jesus. Lê lá em Hebreus 5, 6, vai estar falando quem é o sumo sacerdote eterno, da linhagem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Mas aquele que ficar entre os vivos são salvos pela expiação do sumo sacerdote Jesus Cristo. E aquela praga não pode alcançá-lo. Mas também vemos ali que muitos morreram. Muitos morreram. Hoje temos muitas pessoas insatisfeitas com o Evangelho, meus queridos. Estabelecendo outras formas de culto, dos mais variados tipos de religião que vemos hoje no mundo, buscando se achegar até Deus, não das formas que o Senhor estabeleceu na sua palavra, e principalmente querendo tomar o lugar do sumo sacerdote, que é hoje nosso Senhor Jesus Cristo. Querem colocar Maria, querem colocar o Papa, o Buda, sabe, colocando até a si mesmo. Muitos até se dizendo grandes homens de Deus. Olha só que audácia. Grandes homens de Deus, colocando como às vezes intermediadores entre Deus e os homens. Gosto muito da frase do Porsche, que ele diz assim: não existe essas coisas de grandes homens de Deus. Existem apenas pequenos homens de um único grandioso Deus. Apenas Deus é grande, não os homens. Apenas Deus é grande. Somos pequenos homens usados por um Deus grandioso. Sabemos, meus irmãos, a palavra é bem clara, que Jesus, somente Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. Ele é o grande homem de Deus. Somente Jesus é o nosso grande homem de Deus. Mas deixa essas pessoas, então, quererem tomar o lugar de Deus, assumirem posições que não são para elas, buscarem se achegar a Deus de outras maneiras. Vou dizer como Moisés aqui: tragam então seus incensários. Veremos amanhã quem realmente o Senhor dirá que é o santo e trará para si. Veremos. Então eu apelo, irmãos, parem de viver uma vida de rebelião contra o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Diga ao seu sumo sacerdote Jesus Cristo: eu não posso alcançar Deus sem vós. Eu não posso alcançar a Deus sem vós expiar os meus pecados. A minha oferta é a minha vida, Senhor, pois o Senhor deu a sua vida pela minha. Creia, meu irmão, creia nisso. Clame a Jesus, clame a Jesus. Só Ele pode te livrar da justiça implacável e o juízo de Deus. Deus foi ali implacável com o povo de Israel. Deus ali iria, você viu como ele diz a Moisés, ele ia em um momento acabar com todos, se não fosse ali Moisés tipificando Cristo, intercedendo pelo povo. Ele ia acabar com todos. Mas você fala: mas Deus é amor. Com certeza Deus é amor. E por Ele ser amor, Ele exerce a justiça. Por Ele ser amor, Ele tem que exercer a sua justiça. Queridos irmãos, muitos tomando o sacerdócio de Cristo. Muitos, meus irmãos. Somente através dele você pode receber favor imerecido. Graça, meu irmão, isso é graça. Ele entende o seu sofrimento, Ele se fez homem. Só Ele pode tomar essa posição. Pessoas estão aí, a gente vê, triste, queimando igrejas, matando cristãos, pessoas com afeições sexuais contra seus próprios filhos. Eu vi um vídeo terrível essa semana, um chat de pessoas falando sobre filho alcançar até uma idade correta para poder tentar alguma relação sexual com o filho. Misericórdia! Satanás no coração dessas pessoas.
falsas igrejas, falsos apóstolos, falsos deuses, a maldade, desobediência, a rebelião contra o Senhor Todo-Poderoso, pessoas se rebelando de toda maneira contra o Senhor. Meus queridos, não ficará impune. Essas coisas não ficarão impunes. Hoje nós cristãos estamos com medo. Parece que estamos com medo. A pandemia passou, já foi outorgado para que possamos ter o culto com as regras específicas de máscara, álcool em gel. Mas não, as pessoas se acomodaram, parece. Eu sei que há irmãos que têm a idade de risco, que realmente não devem. Mas e os outros? Nós cristãos, sabendo que está acontecendo tudo isso, não vem me dizer que não é perseguição religiosa. Não vem me dizer. Nunca é perseguição religiosa, né? Os próprios cristãos às vezes não enxergam. Meus queridos irmãos, vamos abrir os olhos. Vamos se unir. Busque achar a posição que Deus te deu dentro do seu corpo. E ali assuma essa posição. Fique firme nessa posição. Ouça o chamado de Deus para a sua vida. É para que Deus te chamou no ministério. Não queira tomar um lugar que não é seu. Como eu fui além aqui. Pessoas querendo usurpar o lugar do sumo sacerdote. Não brinquem com as coisas santas. Não brinquem com posições. Busque aquilo que Deus, não busque aquilo que Deus não outorgou para você. Não busque substituir o lugar de Cristo na sua vida por nada nessa terra. Nada. O Senhor é justo juiz, meus irmãos. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que Ele é vingador em justiça contra o rebelde. Graças ao nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, podemos ter essa ira aplacada das nossas vidas. Ele se colocou de pé entre os vivos e os mortos. Jesus Cristo, quando Ele foi crucificado naquela cruz, com as mãos estendidas, só Ele pôde aplacar a ira de Deus para que não consumisse as pessoas, para que não consumisse esse mundo, pois Ele ia acabar com tudo. Diz que a terra tremeu, o véu se rasgou. Hoje você pode se achegar, você pode entrar no lugar santíssimo, você pode hoje entrar no lugar santíssimo através de Jesus Cristo. Ele é o seu sumo sacerdote agora. Ele é o seu sumo sacerdote, não há outro. Não há outro. Meus irmãos, a Bíblia diz que o amor verdadeiro de Deus, como está lá em 1 João, se eu não me engano, 2 João, diz que ele não pode ter medo. O amor verdadeiro não tem medo. Vemos os cristãos dos primeiros séculos ali se martirizando e nós muitas vezes colocando o medo no lugar de Jesus Cristo. O cristão não pode ter medo. O cristão tem que se livrar dos seus medos porque ele crê num Deus soberano, altíssimo, que o salvou, que o livrou, que nada que aconteça pode mudar isso. A fé, a esperança, o amor, tudo isso tem que permanecer como a Bíblia diz. Queridos irmãos, espero ter sido claro com a mensagem. Amém, meus queridos? Que os irmãos tenham um bom domingo e que possam estar comparecendo à noite ao culto e ali louvando a Deus, orando, clamando, ouvindo da palavra do Senhor mais uma vez e nos fortalecendo. Amém, meus queridos? Tenham um bom domingo. Em nome de Jesus.